Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Carralcast, o podcast da influência cristã. Esse é o nosso quarto episódio e nessa noite nós vamos receber um convidado muito especial, referência no assunto que nós vamos abordar nessa noite. Mas está aqui comigo antes também meu parceiro, meu amigo de sempre, companheiro Felipe Romero, e ele também vai falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, siga as nossas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no TikTok, no YouTube aqui, inclusive, a plataforma que vocês estão assistindo, e também no Spotify, para quem está ouvindo pelo Spotify e pelo Amazon Music também. Então, a sua plataforma preferida, lá estará o Carralcast. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, ativa o sininho, ativa as notificações, para ficar sabendo dos episódios, de tudo aquilo que a gente compartilha e que edifica e abençoa a sua vida. É isso aí, é sempre uma alegria ter você junto com a gente aqui nesse programa, um programa que nasceu no coração de Deus e a partir disso nós colocamos em ação, colocamos em prática para poder falar com você que está aí do outro lado da tela, trazer pessoas que contam histórias, vivem suas histórias nos seus lugares de atuação e não negam a sua fé, permanecem firmes, apontando para Cristo e sendo relevantes nas áreas que Deus plantou cada uma delas. Então, depois do intervalo, depois que eu rodar a vinheta, nós vamos voltar e vamos apresentar, falar um pouquinho do nosso convidado dessa noite. Aguarde um minutinho e já voltamos. Estamos de volta e, como disse no bloco anterior, estamos recebendo nessa noite nosso irmão, presbítero Luiz Antônio Capri. Ele que é da área da educação, tem um currículo imenso, referência na nossa Baixada Santista, no meio do povo de Deus. É um mestre, é um professor, é teólogo, é uma série de coisas para a glória de Deus, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. Seja muito bem-vindo, professor, irmão na fé, presbítero também. Seja bem-vindo ao nosso Carralcast, nosso podcast. Fique à vontade. Graças e paz a todos vocês. Amém. Eu gostaria só de ser lembrado no futuro como filho de Deus. Amém. Amém. Apesar, a gente estuda, consegui me formar, graças a Deus, minha formação é boa. Estudei com grandes nomes da teologia brasileira, inclusive de fora também, Russell Shedd foi meu professor no mestrado em teologia, e tantos outros aí. Tenho 2 artigos com o Nathanael Rinaldi, de apologética, e muitos outros também que a gente conhece aí, e a gente foi aprendendo com eles. Mas fiz curso na minha denominação para poder ser um reverendo, mas o meu chamado não era para ser pastor, o meu chamado era para ser mestre. Então ficou muito claro isso para mim e eu não vou lutar contra Deus e mim, então estou nessa parte. Deus me vocacionando para ser professor. Amém. Não porque eu quisesse, mas porque Ele quer, e graças a Deus me deu dons e talentos para isso. Amém. Que legal, que alegria receber o senhor aqui. Obrigado. Nos conhecemos há pouco tempo ali no Exato. Café de Pastores em São Vicente e tivemos a oportunidade de conversar rapidamente e logo, né, fui inspirado o pastor precisa estar com a gente lá, o presbítero está com a gente, compartilhando a história, o que ele tem feito e um pouquinho do que o senhor falou lá também naquele dia sobre a educação, né, como o senhor atua na área da educação há muitos anos, é um mestre, é um professor. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente um pouquinho sobre a sua história na fé e, em seguida, já também nesse gancho, falando um pouquinho de como o senhor entrou na área da educação, seja ela na pública, seja ela na particular. Como que se deu isso? Então, vamos lá. Eu sou cristão de origem, católica apostólica romana. Eu continuo católico apostólico, só que agora eu sou de Cristo. Iguais a nós. Não sou mais Iguais a nós, romanista. Sou pai de santo, porque Paulo fala que se eu sou casado com uma mulher crente e tenho um filho, ele é santo. Eu sou casado com uma mulher crente, sou pai de santo. Sou da Assembleia também, porque participo dos santos. Sou testemunha de Jeová, porque eu testemunho de Deus. Faço parte da congregação dos santos também. E católico, como eu te falei. Como começou essa história da educação inicialmente, né? Eu frequentava a missa, essas coisas tudo aí que meu pai e minha mãe eram religiosos, eu frequentava. Então, eu era praticante. Com 12 anos, eu comecei a dar aula no Marquês de São Vicente, em Santos. Como assim? A professora, na época, Dona Manife e Maria Luísa, as duas de História e Geografia, quando faltava alguém, elas me colocavam para dar aula para as outras turmas. Então, quando estava na 7ª série, atual 8º ano, e depois 8ª série, atual 9º ano.
E daí veio essa paixão. No ensino médio, eu estava não existe mais colégio de decisão, e eu ia para o Marquês da aula à tarde, né, como colaborador. E aí foi crescendo essa questão de dar aulas. E eu sempre gostei muito de história, né, e até hoje. Mas, passado o tempo, vida que corre, eu acabei conhecendo uma mulher, nessa época do Marquês, Marquês, quando eu estava no ensino médio, ela que estava no Marquês. E aí eu, conversando com ela, me apaixonei por ela, começamos a namorar, ela muito crente, séria, e depois não deu certo, 1980. Em 1984 a gente reatou uma amizade e ela me apresentou Jesus, né? E não foi fácil, nós não casamos na igreja evangélica, a gente casou numa igreja católica, porque meus pais não pisariam no solo profano, né? Mas meu pai e minha mãe depois se converteram, né? Aceitaram Jesus antes de morrer, não no leito, mas antes. E essa mulher me apresentou Jesus e eu acabei caminhando. E aí eu fui estudando teologia, fui lendo livros, fui lendo a Bíblia. Alguns colegas me indicaram alguns livros para ler, eu fui lendo. E eu me apaixonei principalmente pela vida de Agostinho de Hipona. Gostei muito de Confissões de Agostinho, parecia que era eu, parecia alguém como muitos de nós, né? Então o caminho começa aí. E aí fui fazer teologia. Já tinha feito um curso de engenharia parado, administração parado, fui fazer teologia. Só que teologia na época não era reconhecido pelo MEC. Sim. Acabei fazendo um curso livre. Desse curso livre, depois eu reconheci esse diploma pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL. Uma turma da PNL também esteve lá com a gente, quando a gente foi fazer lá. O pastor Gilmar, que está por aquelas regiões lá. E aí eu falei, não, preciso voltar a dar aula, que é a minha vocação. E aí eu fui fazer geografia, história, filosofia, sociologia, e fui crescendo nisso, e Deus me abençoou com os dons e talentos da aula, e as portas foram se abrindo, aí eu fui trabalhando em algumas escolas em Santos, mas também, paralelamente, me aprofundando em teologia. E um livro que marcou o meu começo foi a Confissão de Fé de Westminster, comentada pelo Rhodes, Alexander Rhodes, filho do Charles Rhodes, que tem a teologia sistemática do Rhodes. Sim. Aí não teve jeito, porque aquela coisa, eu sou um apologeta, né, com jovens, trabalhei muito com jovens, mais de 20 anos na igreja que eu pertenço, a denominação. Assim, como eu sou racional, eu preciso não dizer para os outros, olha, tenha fé, acredite. Não, eu quero que ele entenda que eu não sou ignorante, que eu tenho uma boa formação, né? E isso me fez aprender a defender a fé cristã. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar de alguns assuntos, por exemplo, homossexualidade, que isso trata muito escola, os alunos vêm falar comigo pedindo conselhos. Os homossexuais alunos sabem que eu sou cristão. E eles vão pedir dentro da lei. Olha, a lei fala que você pode fazer assim, assim, assado. Se você é menor de idade, você pode usar o nome social, mas depende da idade e tal. A gente explica. Porque eu tenho que, a lei, a UECA fala que eu tenho que fazer isso, e a LDB fala que eu tenho que fazer isso, e eu faço. Sim. E aí, a questão que eu quero chegar é que quando a gente consegue conversar com o aluno de igual para igual, ou com qualquer pessoa, ele percebe que você é cristão, mas que você tem uma formação, que você consegue. Lógico que tudo isso é graça, tá, gente? Primeiro é graça, não é eu, é graça. Primeiro tudo graça. E aí você consegue fazer a pessoa parar. Aí, professor, mas o que é isso? Não concordo com a sua prática, mas eu respeito você. Porque você é um ser humano, eu tenho que te respeitar ali, mas eu te respeito por você ser ser humano. Sim. Então você é homofóbico. Não. Você está sendo heterofóbico. Como assim? Essa questão de você estar sendo heterofóbico pegou muito. O pessoal fala, não, você está sendo heterofóbico. Você não está deixando eu ser eu. Porque a própria palavra já diz, se você é um, você não é outro. Sim. Então, uma exclui a outra. Não quer dizer que eu não sou corintianofóbico, não sou santofóbico ou sampanofóbico, porque eu sou palmeirense, né? Bíblico, Salmo 92, o justo foi estar com a palmeira. Então, isso me fez crescer bastante e aprendendo onde eles poderiam me pegar. Então, Deus me deu essa pegada com os alunos. E eu lembro
católico ainda na época, fazendo ensino médio, um professor de literatura, um deus grego, segundo ele, porque ele era loiro, escandinavo, grande, né? Ele se auto-intitulava deus grego. Aí ele virou, estava lá, a lousa virou e falou assim: Jesus Cristo foi a maior picareta que já apareceu na Terra. Nossa, pronto. Aquilo me deixou nervoso. Aí o apologeta já... Não era, ainda cara, mas já estava lá, já estava assim, antes da fundação do mundo. Instigado, Aí ele chegou e falou: poxa, assim não vai dar. Eu falei: ó, quer saber? Como é que o senhor fala de Jesus Cristo na aula de literatura? Nem mais essa matéria que o senhor está dando, você está indo fora do contexto. Não, por que não? O senhor não pode falar assim, o senhor tem que respeitar. Eu nem sabia da lei que tinha que respeitar, mas o senhor tem que respeitar as opiniões de diversas e tal. Eu levantei e falei duro, a sala aplaudiu. Aí eu, poxa vida, aí, que bom. E essa foi a minha primeira, assim, pegada apologética a favor de Cristo. E aí você vai lendo outros autores e aí você percebe que você pode usar o teu racional para explicar para as pessoas as coisas, né? Ô, professor, como é que você... no meu livro, nos livros de geografia que eu dou para o ensino fundamental, tem lá a criação da Terra. Formação da Terra. E eu coloco lá criacionismo. O pessoal adventista já coloca nas suas apostilas, nos seus livros. Sim. E alguns livros já colocam isso também. Sim. A lei permite isso, né, professor? Sim, não tem não, porque então, aí o pessoal fala, existe uma coisa que é teoria e tese. Né? O Big Bang não é uma teoria, é uma tese. Não é provado. Né? Então, não vou entrar nessa parte, eu vou deixar para o Weber falar com vocês, nessa parte aqui é dele. Então, aí eu coloco lá, professor, mas como é que isso acredita que o homem veio da terra, do pó da terra? Ora, você vai pedir para Moisés, ou um povo 6.000 anos de Cristo, começar a escrever e dizer, olha, o cosmos, centauro, sistema solar, não tinha essas palavras. Você é feito do quê? Você não é feito dos elementos naturais que estão na Terra? Então, você é feito do pó da Terra. Sim. É só um jeito de dizer. Aí não precisava a NASA falar que o universo está se expandindo, que não está mais, né? Mas Salmos fala que os céus se abrem, se expandem. Então, e outra coisa que é interessante, né? Você pergunta para os pais lá, veja no livro didático de geografia do sexto ano, principalmente, a sequência da formação, segundo eles, do mundo. Você vai pegar que bate a ordem de criação, bate com a ordem que está na Bíblia. Bíblica. Os caras copiaram da Bíblia? Não, porque Deus não precisa entrar nessas besteiras, entendeu? Sim. A terra é plana. Não, a terra é redonda. Isaías fala que Deus se assenta sobre a redondeza da terra. Então, só faltou o pessoal ler e entender a palavra de Deus, né? E foi o próprio Deus que criou a clonagem, gente. Quando pegou a costela de Adão e fez Eva. Exatamente. Então, isso, quando você coloca isso, como é que o cara vai debater isso para dizer que não? Está escrito lá. Sim. Picareta. O cara é picareta? Jesus é picareta. Quem é? Tudo que escreveu na Bíblia é mentira. Tudo bem, não tem dificuldade nenhuma com isso. Vamos conversar? Vamos. Quer conversar sobre isso? Então, eu vou perguntar para você, vamos falar de carro? Uma coisa de carro. Qualquer coisa de carro. Fala para mim. Uma peça que tem no carro, qualquer coisa. A roda. Motor. Volante. Câmbio. Retrovisor. Suco de uva. Bom, fugiu a nossa lógica. Aí já vai fora. Então, isso é que é a briga que a gente tem que ter com o pessoal que bate na gente. Você vai falar de algum tema? Podemos falar do suco de uva, mas no momento vamos falar de carro. Então, quando alguém vai falar com a gente de Bíblia, ou sobre cristianismo, aí você pega isso. Você não acredita, tudo bem. Você já leu Sócrates? Não, porque foi Platão que escreveu, mas você já leu sobre Sócrates? Já, beleza. Você gostou dos livros? O que você achou? Não, muito bom. Quantos textos originais de Platão tem? E quantos textos originais do Antigo e do Novo Testamento tem? 5 ou 6 de Platão, milhares. Arqueologicamente, quem tem mais prova de um ou de outro? Sim. Então, aí o pessoal vai recuando. É essa pegada que eu gosto com o pessoal que a gente discipula, ou que a gente acompanha na igreja, essa toada que eles possam responder.
Então isso faz muito sentido porque o senhor estava falando sobre Pode a chamar de razão. Capri. Sobre a razão, né? Usar a razão. Porque o que acontece? As pessoas elas tendem a dar ouvido quando elas têm a percepção de que o outro tem conhecimento suficiente para dar respostas ou dialogar com elas. Perfeito. Então, você ganhar atenção, porque através da razão do conhecimento que o senhor adquiriu, através da graça também, né? E aí consegue abrir um canal de diálogo com essas pessoas. É isso mesmo? É isso também. Mas você precisa... no meio secular, qualquer coisa que você vai estudar de história, filosofia, é muito vasto. Então, especialista na área. Quando a gente vai falar com alguma pessoa de fora aí, a questão como é que a gente pode influenciar, nós temos muitos exemplos negativos no meio evangélico. Sem dúvida. Bastante. Sim. Só que também tem muitos mitos que foram criados de uma forma errada. Aí eu volto uma coisa que a gente esqueceu e que nós estamos retornando aos poucos, uma pegada, não sei se você sabe, o pessoal do Nordeste está voltando muito para a teologia reformada. Sim. Então, para estudar. A reforma, quando ela aconteceu, então eu preciso voltar na reforma, não tem jeito, para falar sobre educação. Quando a reforma aconteceu, já tinham acontecido outras reformas anteriores. Os Albigenses, Cartas, 1200, 1400. Aqui Lutero, por N motivos, foi ele, os príncipes alemães, aí, politicamente, na minha opinião, não queriam mais ficar sobre o Vaticano, vamos dar uma força para Lutero. O que Lutero faz? Lutero, ele traduz a Bíblia para a língua vernacular dele, alemã. O alemão que se fala hoje se deve a Lutero. Aí, quando a reforma começa, por que ela começa? Aí eu queria parar aqui. Porque os cristãos católicos e os que estavam chegando voltaram para os fundamentos. O que eram os fundamentos? É o que a gente esquece. Por isso que eu falei do suco de uva. A gente esqueceu qual é o princípio, qual é a finalidade do livro, da Bíblia, de nós como os cristãos. Não é coach, né? Não é a igreja que está bombando, não é isso. Porque Cristo é o mesmo, o homem é o mesmo ontem, hoje e amanhã, no sentido de gostar de coisas, de valores, etc. A gente muda o corpo, mas as nossas necessidades continuam as mesmas. E aí, quando a gente volta para os fundamentos, você vai entrar no racional. Por que a gente tem tanta fake news hoje? Eu estou falando de Bíblia com você? Não estou, eu estou falando de coisas normais do nosso dia a dia, que cabe em qualquer lugar. O cara vai acreditar, mas quem é esse cara que está dando esse comentário? De onde ele tirou esse comentário? E hoje a gente está muito assim, eu acho, eu gosto. Aí tem uma questão que aí são vários livros que eu podia dar sobre cosmovisão, agora está falando cosmovisão. O que acontece? A gente, o mundo, o Zeitgeist, o espírito do mundo, ele faz o quê? Ele faz com que eu esqueça de Deus, eu sou Deus, Deus está ao meu serviço, inclusive muitos evangelhos falam que Deus tem que fazer o que Ele quer, isso não está na Bíblia, né? Mas deixa para lá. E a moralidade líquida do Bauman, então, nós ficamos imediatistas, ficamos... autossuficientes também. Entre aspas, né? Que na verdade a gente precisa do outro, a gente acha que é. Outro, Então, tudo isso nos afasta dos fundamentos. Aquela questão, não é bom que o homem viva só, está na Bíblia lá? Não, o Aristóteles já dizia que o homem é um animal social. Nós precisamos de pessoas. Sem dúvida. Então, aí quando eu estou com pessoas, o que eu vou compartilhar com essas pessoas? Eu estava vendo ali vocês falando e tal. O que eu preciso compartilhar? O que me faz ser diferente. O que é bom para mim, eu quero passar para os outros também. Sim. E se Cristo faz bem para mim, faz bem para minha família, eu quero passar para os outros. Você tem todo o direito de não querer ouvir, não tem problema. Sem dúvida. Só que me cabe, como pessoa, te orientar. Quando você vai dizer que o cristianismo persegue as mulheres, é mentira. Quando você fala que o cristianismo acabou com o mundo, depois da Revolução Industrial, com os capitalistas, etc., isso é tudo uma visão, uma chave hermenêutica marxista que não cabe, é errada essa chave. Uma guerra cultural, né? Sim, tudo então, essa parte toda aí. Aí, eu, na educação, tento transmitir tudo isso para os alunos. Sem falar de Bíblia. É só antes, porque eu não preciso. Aí é que eu desperto o interesse deles.
Ó, você não é aquele cara radical que está falando que eu vou para o inferno, mas eu não vou te mandar para o inferno. Quem vai para o inferno é você, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não tenho esse poder. É você, se fizer besteira, aí você já vai para lá. Sim. Então, não... Na verdade, é uma maneira, uma estratégia, vamos dizer assim, de manter as portas do diálogo aberto com essa audiência que são os alunos. Porque se for por uma outra linha, que é exatamente a que muitas pessoas usam erroneamente, essas portas se fecham rapidamente, porque as pessoas acham que está fazendo... Exatamente. Fanatismo, está fazendo proselitismo, uma série de coisas que afastam e fecham as portas. Agora, ficou muito claro que o Capri começou falando sobre a razão, né, ainda mais nesse ambiente da escola, né, que você atua aí há quanto tempo? Tá. Quando te falo mais como concursado, concurso público, desde 2009. Mas já tinha atuado antes de 2004, mas direto desde 2009 para cá. Quando eu falei da reforma, note só, a Europa, em 150 anos, deixou de ser analfabeta. Ah, porque o Ministério... Não tem nada a ver com o Ministério da Educação, que nem tinha nessa época lá. O que aconteceu? As escolas dominicais dos reformados, dos protestantes, é que estavam alfabetizando as crianças. Sim, esse papel histórico. Então, nós diminuímos. Quem nós? Digo, os cristãos conseguiram. Sim. Porque no cristão não tem que ser ignorante. As universidades. Tudo isso aí, então. A gente conseguiu fazer isso. Tem um Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda até 1910, se não me engano, 1920, que foi a morte dele, não lembro agora. E ele reformado, ele foi primeiro-ministro da Holanda. E ele fala que a gente tem que influenciar, sim, o meio público. John Stott também vai colocar em seus livros que a gente tem, o cristão e os desafios do mundo contemporâneo, que a gente tem que participar. Na questão pública. O público não é feio. Política não é feio. Política é polis, ética. Polis, Estado, cidade, ética. Vamos governar de uma forma melhor para a maioria, não é para todos. Porque não dá para ser. Nós vamos conseguir acabar com a miséria do mundo? Não, porque Jesus falou que sempre os pobres teremos. Então, não dá. Mas vamos tentar reduzir? Vamos. Então, estou te falando na questão da educação. Aí é que vem. Hoje, do século XXI, eu dou aula em escolas de periferia. O meu aluno não respeita, porque ele não aprendeu a respeitar. Ele não me ama, porque ele não aprendeu o que é amor. Não estou dizendo todos, estou dizendo assim, uma média, tá? Sim. Ele não tem um exemplo de família, porque talvez os pais responsáveis estejam no terceiro, quarto relacionamento. É uma vida mais dura. Então, como eu posso cobrar isso dele se ele não aprendeu? Então, aí eu volto para a questão da educação, que a educação não é responsabilidade do Estado. A educação acadêmica é, mas a educação é responsabilidade dos pais. Sobre princípios e valores. Aí a gente vai entrar daqui a pouco, que a gente estava conversando lá. Então, se você pegar Deuteronômio, diz o seguinte, que é para você pegar a criança e inculcar na cabeça dela. De dia e de noite. De dia, andando com ela, assentado com ela. Ou seja, em todo tempo, né? Sim, e não vai, mas o que eu ouço de pais? Meu filho tem 11 anos, já falei para ele 10 vezes. Então, ela não tem essa noção. Sim. E nós, às vezes, temos uma noção errada, o cristão, digo isso, que a gente vai pegar em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará. Isso não é uma profecia, isso é um conselho. Porque se fosse profecia, aconteceria. Sim. Mas é um conselho. Olha, o mundo não é tão fácil, etc. Então, você tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. Sim. Mas não quer dizer que isso vai de fato acontecer. Quanto nós conhecemos filhos de liderança de pastores que se desviam? Não é? Sim. Então, é um conselho. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Mas em Deuteronômio é uma ordenança. Que eu, minha esposa, temos que ensinar. O papel. Responsabilidade. Nossos filhos. Aí eu não digo nem só filho biológico, não. É quem está próximo de você, seu filho na fé. Está na sua área de influência. Sim, não é se meter, mas orientar nessa questão. E a Constituição brasileira, o Código Civil, vai entrar no princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade, é esse o nome. Porque a família tem esse poder.
Desde que não faça mal para a criança. Então, a cultura é transmitida. Aí o meu amigo Emílio Durkheim, sociologia, ele vai dizer o seguinte: o que é educação? É transmitir para gerações futuras aquilo que eles possam ter para poder sobreviver. Então, a minha cultura, a minha tradição. Então, isso é educação. Então, o processo educacional no Brasil, ele hoje tem toda uma questão lá que não querem que vá para frente. Não vou entrar em termos políticos, mas é só pegar dados, né? Sim. Há quanto tempo existe tal visão para fazer a escola andar, a escola não vai para frente? Porque não querem que vá. Não é interessante, né? Querem que diga que é normal, comum e natural. São três palavras distintas, comum, natural e normal, muita coisa que não é. O Estado não pode, quando eu falo Estado, né, o governo, a prefeitura, Sim. os professores que estão lá com outras visões, Sim, não podem, para menor de idade. Eu não posso interferir na religião do meu aluno, no pensamento, na ideologia política dele e nem na sexualidade dele. Só quem pode fazer isso é o poder familiar. Sim. Só. Isso, o Brasil é signatário de vários acordos, a Constituição diz isso. Eu tenho até aqui, eu até mandei para você, né? Então, tem toda uma legislação que nos resguarda. Sim. Aí, quando eu estou em sala de aula, que eu falo isso para o pessoal que quer bater boca, não pode. Por quê? Porque é menor de idade. Então, chama o pai e a mãe, vamos fazer um conselho escolar e ver se pode fazer esse projeto que você quer colocar aqui na escola. Sim. Não chama, porque Não sabe chamar. que não vai passar. Não vai passar. Mas esse é o nosso problema, a gente não lê. Falta de conhecimento. A gente não busca para poder... Eu posso levar lá um pessoal para fazer levar na escola? Pode. Posso levar um pai de santo para fazer? Pode. Desde que seja permitido pela comunidade. Sim, comunidade escolar. Aí vai e funciona. Então, na educação brasileira, a gente vê essa questão. Primeiro que os pais não acompanham, porque não sabem. E os filhos estão um pouco perdidos com essa questão. E aí eu vou para o outro lado. Aí eu vejo que os jovens que estão na igreja, eles vão melhor nos estudos. Isso não vou dizer, uma média. Sim. Baseado numa tese, sim. Em tese, máxima. você perguntar para quem é firme, né, com os valores. Por quê? Qual os valores qual o valor que toda a sociedade gostaria de ter? Amor, solidariedade, disciplina, ajudar o próximo, tantos que cabem em qualquer sociedade. Sim, sim. E quais são os valores que a Bíblia prega? São esses valores. Exatamente os mesmos. Para todos. Nós não somos excludentes. Num lar cristão funcional, faz diferença na vida desses alunos dentro da escola. Faz. Não, principalmente sim, sem dúvida. Sim. Aí também nós vamos ter tem uma revista de sociologia que ela coloca o seguinte, né? Não só ela, mas deixa eu lembrar o nome daqui a pouco, vou lembrar. O Hans Jung, que é um teólogo católico que foi proibido de dar aula nas PUCs pelo Ratzinger, porque ele bateu no Ratzinger, católico. Ele tem um livro que chama-se Projeto de Ética Mundial, que ele queria fazer uma religião mundial. Que eu acho interessante que ele coloca que todas as religiões, elas têm seus fundamentos para ir para o bem. Aí o acessório é como vai se comunicar com Deus. Ou é com uma vela, é com um terço, é com sacrifício, ou que seja. Então, aí, nessa parte, eu concordo com ele. A criança ainda está se formando nos valores. Porque eu vou um pouco... Vocês são mais novos, né? Tem uma marca de roupa chamada Benetton. Sim. Na década de 80, quando eu tinha cabelo e não tinha barriga, tinha umas grandes imagens lá, outdoors, que tinham crianças brincando. Né? Aí você via uma criança negra, uma criança asiática, uma criança branca, um loirão e tal, todas brincando. Se você for na escola dominical lá com suas crianças lá, ou em qualquer lugar, num parquinho, que não seja de nenhuma religião, mas uma escola, crianças de 3, 4 anos, meu amiguinho, pode estar sem braço, é amiguinho dele. Ah, síndrome de Down, é amiguinho dele. Tá com o olho ruim, doendo, tal, tá com é meu amiguinho. Então, falando assim, essas crianças, quando ela tem 5, 6 anos, qual é a marca do seu tênis? Já começa Começa. O seu pai tem carro? ter referências, né? As referências. Qual a marca do seu celular? Quem ensina isso para as crianças?
O adulto. Adulto. O adulto cristão, o adulto umbandista, o Aí adulto aí ateu. é geral. Geral. É o adulto que Começa ensina. a diferenciar por esses Sim, aspectos, né? Exatamente. Aí, essa é a dificuldade. Então, ali estou falando de crianças. Então, e para o resto da educação dela, de valores, tem que ter a ajuda da igreja. E a escola tem que ter projetos para trabalhar com valores. Sabe, eu queria conversar um pouquinho também sobre esse modelo de escola integral. Não na escola integral que trabalha todas as áreas, não é isso, mas do tempo integral. Tem muitas pessoas, inclusive os cristãos, acham isso o máximo, porque elas terceirizam o tempo que elas poderiam ter com essas crianças para a escola, para o poder público, tempo, né, com a escola. mas perde a referência, o tempo de qualidade com o pai, com a mãe, com a família. Então, é um assunto bem complicadinho, porque... Aí a gente vai precisar de dados. Né? O que a gente tem hoje é suposição. Até vou falar para você. Muita gente vai adorar, porque não vai querer ficar com o filho. Educar dá trabalho. Exatamente. Entendeu? Você passar Mas a gente talvez não tenha se dado claramente. Ainda que está começando, né? Por lei tem que fazer até o ano que vem. Exatamente. Mas a gente consegue ter uma percepção da busca por essas escolas. Por exemplo, São Vicente tem a MEI Repelé, acho que são 3 agora. Duque de Caxias. Duque de Caxias, a MEI Repelé lá no Samaritá, né? E tem acho que uma na Náutica. Se tiver mais, vai ter busca. Vai. Se tiver todas as escolas formatarem para ser integral. Mas se fosse como o Japão, de você formar atleta, música... Aí é outra história. Isso é educação integral. Isso eu não posso falar para você, que eu vou perder meu emprego. Mas é depósito sabe? Só de babali. Então, isso não. Já acontece normalmente. Sim. Essas crianças, aí quando chegam 5, 6 anos, ela vai perguntar, qual a marca do seu tênis? Seu pai tem carro? Qual a marca? Você tem iPhone ou você tem Android? 5, 6 anos. Quem ensinou isso para as crianças? Cristãs e não cristãs? Os pais. Então, isso preocupa, porque os pais não estão ensinando os valores para a vida. Estão ensinando os valores materiais, que aí foge, inclusive pais cristãos, tá? Aí foge do escopo, da finalidade de criar a criança numa sociedade mais equilibrada, mais igualitária, etc. Sim, sem dúvida. Muito bom papo até aqui. Eu estou me sentindo, Felipe... Nossa, é uma aula. Uma aula magna. É uma aula magna aqui, é uma aula magna. Estou me sentindo uma aula magna, né? Tem muita coisa para a gente ainda conversar, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, vai tocar a vinheta, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, pessoal, estamos de volta no nosso Carralcast, aqui com o professor Capri, né? Um papo muito bom, né? Uma aula magna, como nós comentamos aqui, né? E, Capri, conta pra gente um pouquinho e para o pessoal que está nos ouvindo, como que nós podemos fazer, então, a respeito da educação, né? No nosso país, no nosso o que está ao nosso alcance, né? Bom, aí são várias partes. Como cristãos, dentro de casa, nos cabe ensinar para os nossos filhos, acompanhá-los, ensinar os princípios cristãos. Primeira coisa. Respeitar as autoridades, essa questão. Enquanto pais, enquanto profissionais da educação, aí eu acredito sim que o cristão tem que se tomar uma postura, ele tem que se posicionar e ele tem que aprender sobre as leis e buscar um espaço para poder, dentro dos seus conteúdos, colocar os princípios cristãos que cabem, não são excludentes, e mostrar que isso faz diferença. Por quê? Porque o mundo ocidental, então é prova, né? O mundo ocidental, por onde passou o cristianismo evangélico reformado, são países desenvolvidos. Sim. Porque você estuda, você acaba aprendendo mais técnica, você cresce. Então, isso é inegável, tá? Isso está no papel. Sim. Isso já é tese. E também os nossos políticos, eles precisam entender de fato, colocar a mão na massa
no programa, nos conteúdos programáticos que vai passar, que vai ser ensinado, como deve ser ensinado, o que cabe colocar, ética cristã, que seja, Sim. ou introdução à filosofia, mas sempre visando valores fundamentais para a sociedade. Estou falando isso para menores de idade, né? Sim. Então, isso é o primordial. E lembrar, o nosso Estado, nós temos um Estado laico. Graças a Deus que é laico, porque assim ele não é ateu, Sim. mas o Estado é laico, mas o povo não é laico, porque a grande, no 86%, segundo a última estatística, contando os católicos e os evangélicos, Sim. é de cristãos. Sim, então, o grande povo maioria. não é laico. Sim. Então, quando alguém coloca, não, mas não pode ter, pode, o Supremo Tribunal de Justiça liberou que eu posso falar de religião num ambiente público. Sim. Então, público eu digo na escola, em qualquer lugar eu posso falar. Né? É facultativo para o aluno, né? Não, aí é questão de ensino religioso, ele é facultativo. tá, ensino Santos, religioso. a Prefeitura de Santos tem na grade. E aí trabalha todas as de história das religiões. Aí tem interessante, né? Para a gente tirar um pouco do estigma que tem sobre as religiões africanas. Sem dúvida. Que é aquela questão da cultura. Uhum. Não concordo com a prática, mas eu não sou obrigado a concordar, mas eu Sim. tenho que respeitar. Sem dúvida. Só isso. E a gente vai... Maurício Cubruzzi, que era um repórter da Globo, até interessante, a gente pode fazer essa reportagem. O que ele fez? Ele pegou na Afonso Pena, em 400 metros, tem a AMORC, a Associação Rosa Cruz, Sim. tem uma igreja católica, tem a mesquita, Sim, e fala que nós vivemos bem em 400 metros. Tolerância Tolerância religiosa, nós temos no Brasil. Então, a gente tem que, como cristãos, o que a gente pode fazer pela educação? É ser tolerantes, não intolerantes, mas porque ser tolerantes, porque a nossa graça vai fazer com que as pessoas nos entendam diferente. Né? E o Evangelho, ele seduz, ele atrai. Não tem nada de errado no Evangelho. A gente não deixa as mulheres submissas, não tem nada, não tem isso no Evangelho. Pelo contrário, né? O Evangelho faz com que a pessoa cresça. Foram espantalhos, né, que foram sendo criados. É mal colocado. Mal colocado. Então, a educação é isso. E aos poucos a gente ter políticos que queiram fazer essa mudança. Sim. Eu conheço um que esteve bem presente agora, que realmente tentou fazer mudanças em grades, etc., mas não foi dessa vez. Sim. Mas a gente vai tentando. Essa mudança ela é importante de baixo para cima ou de cima para baixo? Um exemplo, tem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é válido por 10 anos. Se eu não me engano, ou foi no final do ano passado, ou esse ano que foi reformulado, para valer por mais 10 anos. É de cima para baixo ou de baixo para cima? Ambos, porque quando você fala de cima para baixo, tem a consulta popular. Mas quem é que está na consulta popular? Qual é a base que está lá? Por isso que eu digo que os políticos cristãos têm que se envolver e fazer parte. Eu defendo isso também. Costumo falar sobre isso, que os cristãos precisam fazer parte dos conselhos, os conselhos municipais, conselho de educação, conselho de saúde. De tudo. E a gente vem falando sobre isso há um tempo, porque existia esse preconceito, esse estigma, né, negativo de não se envolver. E aí a gente perdeu o espaço, não que a gente queria dominar o espaço, mas participar daquele espaço, ter voz também ativa naquele espaço. E por muitos anos, você sabe mais do que eu, que a igreja, né, os cristãos, a igreja nossa, né, deixamos de estar nesses ambientes e perdemos um espaço de fala, espaço de voz. E agora estamos tentando adentrar esses ambientes e temos algumas dificuldades porque nós não somos bem vistos, né, muitas vezes, por conta de espantalhos, pechas e uma série de coisas. A barreira de entrada está grande. Barreira de entrada grande. Exatamente. Fanatismo, Exatamente. Mas vamos lá, a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade enquanto educador, enquanto cristão, é fazer parte. Eu faço parte de... Por onde eu vou, eu tento... Não é impor, é tentar fazer valer os meus direitos. Exato. Então, você não pode falar sobre isso. Não, não pode. Por quê? Porque não, porque a lei diz que não. Eu não falo, você também não pode falar. Exato. Mas bom, o problema é seu, aí vamos conversar depois. Então, nós temos que fazer parte. Existem vários cristãos aqui na Baixada Santista, que eu conheço, não vou ficar citando nomes, né, mas que são sérios. Sim. Que é secretário de Meio Ambiente,
pessoal que foi secretário de saúde e outros tantos, ministro da educação. Então, nós temos gente muito séria e competente. De referência. Exato. Que não tem, esses daí não tem. A gente tem que apoiar. Sim. Então, você falou, o que eu posso fazer? Na última eleição, nós deixamos de colocar 2 cristãos porque nós dividimos votos. Foram aqui em Santos. Sim. Porque nós dividimos votos. Não tem que pensar assim. Ele é cristão? É. Porque lá no céu vai ter placa? Não. No céu vai. Lá João fala assim, na casa do meu pai tem velhas moradas. Né? Alguns irmãos eu quero ver perto de mim, outros eu quero um pouco mais longe. Faz parte. Mas, brincadeiras à parte, a gente perdeu cadeira lá. Sem dúvida. Por bairrismo. Bairrismo. Então, os cristãos têm que se unir. Sim. Primeiramente, então, a gente tem que se unir. Aí, nós unidos, aí a gente. Não estou dizendo que tem que se unir na doutrina, não é isso. Sim. A gente tem que. Né? Porque tem que ser bíblica a doutrina. Mas nós temos que nos unir para fazer com que a educação, que a gente pensa ser melhor, que as nossas ideias sejam ouvidas e sejam colocadas em práticas, através de projeto de lei ou o que seja. Então, é de baixo para cima e de cima para baixo. Porque nós temos lá, no Senado, no Congresso, no STF, cristãos. Sim. Já tivemos presidentes cristãos. Sim. Né? Também. E aí, nós temos que fazer isso. E aí está nesse acorde, aí a gente consegue chegar. Muito Não bom. sei se eu te respondi. Não, é isso. O básico é a gente... Vamos falar sobre educação? Vamos buscar saber sobre educação? Nas igrejas temos que falar sobre isso. Sem dúvida. Sim. Nas igrejas, as igrejas têm esse papel muito importante. Sim, na formação, na instrução, no encorajamento. Exatamente. Partindo desse ponto, também havia uma dificuldade muito grande, também por conta do preconceito com relação à profissão, né, de ser professor, da falta do reconhecimento, todas essas questões que envolvem a profissão. Muita gente não queria ingressar. A gente via muita gente falando, não quero ser professor porque o professor reclama disso, reclama daquilo. E também fomos afetados por isso, porque muitos jovens, muitos cristãos não quiseram ingressar na carreira. Nós temos um número muito baixo, né, com relação ao universo de professores, mas a gente vê a necessidade de termos homens e mulheres estudando, indo para as universidades estudar, para entrar dentro das salas de aula, para ensinar o que tem que ensinar, mas também para influenciar na questão de valores e princípios, que aí não tem nada a ver com a religião. Valores e princípios são eternos. Sim. Né? E como que o senhor vê essa questão da falta de interesse da grande maioria do povo cristão de engajar nesse universo, nessa carreira? Então, quando você falou valores e princípios são eternos, para nós cristãos isso é passivo. É tranquilo, isso é normal, lúcido, fácil. Mas para o secular, não, muda, os valores mudam. Para nós, não. Quando eu entendi o que você quis dizer, porque para a gente o certo é certo e acabou, vai continuar sendo certo, não que seja errado. Do lado de lá é relativo. Exatamente, pela época que vai, do que se trata. Da cultura do tempo. Sim, a questão, aí eu vou falar, eu como professor, a culpa é do próprio professor, que a gente não se formou, não se preparou para estar formado adequadamente para estar com os alunos. Aí, e o salário. Então, o professor é obrigado a trabalhar 2, 3 períodos, quando ele trabalhava um só antes. E conseguia sustentar a sua família. Então, um dos detalhes é esse. E o Cortella, no livro dele, no livro que eu faço, agora esqueci o nome do livro, mas eu posso depois passar para você, ele fala que o nosso problema foi da década de 60 para cá. Quando a cidade cresceu demais, a gente teve que ter muitos hospitais construir, escolas também. E aí não preparamos os professores para preparar esses professores de hoje. Eu sou de uma geração que eu tive bons professores e o final deles. Então, hoje a gente está com uma safra que vem ruim do Fundamental 2, do ensino médio e da faculdade. E reproduz isso. E sim, aí ele vai para a sala de aula e não está preparado nem para ensinar, que não tem didática para isso, e nem para aguentar, porque é muito... Não, eu não vou querer fazer isso. Como não vai querer dar aula, lidar com o aluno que diz respeito? Sempre foi assim. Era um outro tipo de desrespeito antigamente, hoje está muito pior. Num grau menor também, né? Sim, a quantidade... Então, tem todas essas questões aí. Sim.
Não, eu penso que aí nós não temos muita opção, não. Tem que orar, dobrar o joelho e... Falar sobre isso na igreja, para encorajar? Abrir o diálogo, né? Vocação, cara. Vocação, né? mas o tem cara gente quer buscar dinheiro ou ele é vocação? Ser professor é vocação, gente. Não é dinheiro, não. Só se for universitário lá. Ser professor é vocação. Mas Deus chamou os cristãos para estar em todas as áreas de influência. Então tem os vocacionados para essa área. Tem excelentes vocacionados, cientistas. Temos. Hoje tem. Então, aí tem uma visão. Nas escolas, a gente tem muito professor evangélico. Sim. Mas que a gente 007. É, isso que eu ia falar agora. Porque ele não quer se expor, embate, entrar em não embate. quer se expor, porque a gente é rotulado de ser de um determinado candidato. Sim. Mesmo nunca, o cara apareceu faz pouco tempo, né? Mas a gente é rotulado disso. Se você falar que você é cristão, então você é misógino, uma pica de besteira que é dito, mas tem muita professora e professor cristão. Tem bastante gente. Eu não vou dizer que é 40%, mas chega perto de 50%. Sim. Sim, então, nas escolas que eu estou, sim. Então são 007 mesmo. Então o pessoal tem mesmo quem bate. Para que então, mas faz o meu e... Sim. Isso é, pelo menos é o que eu vejo na Baixada Santista. A gente tem muita gente. Principalmente P1, tem mais ainda P1 que é para o infantil. Tem muito professor evangélico. Sim. Graças a Deus. Sim, para mudar. Muito bom. E aí, Felipe? Muito bom. Não, eu tô aprendendo aqui de uma forma que está sendo edificante, com certeza. Juntos. Trazendo um pouco para o Capri é mestre em teologia também, né? Sim. Trazendo um pouco para o lado da teologia hoje. Como é que você vê a teologia no âmbito geral em relação às igrejas, o ensino bíblico? Hoje a gente está na era da informação, que a gente tem tudo muito rápido, né? Então, como é que isso pode agregar em relação ao ensino teológico? Eu falo porque eu sou um estudante entusiasta da teologia, né? Deus tem me direcionado muito em relação a isso. Então, eu gostaria de saber, para também poder entender e, de repente, ser canal também para outras pessoas, né? Aí eu vou pedir para você chamar 2 pastores novos que nós temos lá, o reverendo Daniel, sim, meu filho, e o reverendo Victor, ou são contemporâneos de seminário, são jovens, aí eles podem falar um pouco melhor que isso. Mas eu vou falar, por que eu estou dizendo isso para você? Que você é jovem. Sim. Eu sou da época do livro, de tocar no livro ainda. Mas, refletindo sobre o que você perguntou, você vai lá no Google, você procura um determinado assunto, você vai achar mestres, Nicodemos, sim, outros aí, e vai achar uma resposta clara. Não, mas você não procurou, você não leu, você não foi nos fundamentos, você não se formou. Então, quando a gente estuda teologia, tem que ter... É muita coisa para você ler, é muita coisa. Entendeu? É muito sério. Sim. É mais sério até, vou te falar, do que fazer as licenciaturas que a gente fez. Sem dúvida. Porque é muito complexo entender as coisas de Deus. E você tem que ter o Espírito Santo, não é só razão e tal. Aí eu vejo que a teologia, nesse sentido, ela continua sendo boa ali. Mas, se você for das igrejas, a teologia não muda. A teologia tem que ser bíblica e acabou. Mas, nas igrejas, o pessoal... infelizmente quer moda, quer que a igreja fique cheia, quer dízimo. Sim. Então a teologia fica aguada, né? Eu essa não posso. Mas você não tem que ter essa preocupação. Você tem que se preocupar mesmo só. não Deixa. Ele, cada um vai responder por si lá, né? Mas eu vejo verdade. Isso em alguns pastores que berram, que Deus me revelou, Deus me disse, esse Deus que revelou para você e falou isso para você, não falou para mim. Agora, desculpe, e alguns apóstolos, o que eu vejo os apóstolos nós temos aí, tem apóstolo aqui na Baixada Santista no 5º casamento. E apóstolo. Então, sabe, é muito complicado. Sim, então, aí a teologia você vai enfraquecer teu rebanho. Aquela teologia, olha, não, Deus vai te dar se Ele quiser. Não se você merecer, você não merece nada. É verdade. Se Ele quiser te dar, Ele vai dar. Se for o propósito dele, Ele vai te dar. Sim. Faz a sua parte. Sim. Não, vai dar certo, faça assim, faça assado. Siga a Bíblia, faça oração, estuda.
Faz o que tem que fazer. Busca a Deus, faz a tua parte com o trabalho, vai buscar um trabalho melhor, se qualifica, faz o curso com a irmã que teve no outro podcast aqui, para você se qualificar e poder crescer, ajudar a renda da sua família. Sim. Faça isso. Essa é a teologia que você tem que seguir enquanto pessoa. Agora, o líder, ele tem uma responsabilidade maior. É muito difícil pregar o arroz com feijão sem colocar muitas coisas dentro. É muito difícil. Aí você tem que estudar e pedir muita graça a Deus. Você falou a teologia nas igrejas? É isso. As igrejas, a denominação tem que formar liderança também. Sim. Mas não liderança para servir o líder. Não, para servir o líder. Exatamente. Né? Não é servir... Servir o líder e servir a igreja. Servir a igreja. Então, aí essa é a teologia que eu gosto. É isso aí, essa é a teologia bíblica, né? E você pode pegar bons livros de bons autores aí, por exemplo, que a gente faz lá com os nossos jovens adolescentes. Garimpar, acha. E a gente vai pegando o livro, desmembrando, chama os que têm dom para o ensino, presbítero, outros irmãos, e aí vai passando para essa molecada aí. Aí a igreja vai crescendo melhor. E deixa os pastores, a liderança, é aqueles que sabem o que o rebanho precisa ouvir, né? Você falou lá no conselho, nos bastidores, sobre um grupo de professores cristãos. Esse grupo é um grupo digital? É um grupo que se encontra em tempo? Aonde está esse grupo? Pode falar sobre esse grupo? Pode. Esse grupo, ele é um grupo de educadores cristãos. Isso mesmo. Inclusive, um dos pastores aqui da Baixada Centro trouxe esse curso para ser feito na igreja dele, em Santos, no ano passado. Então, o que esse pessoal faz? Que, na verdade, é de capelania educacional. Sim. Lembrei. Capelania educacional. A gente pode entrar em escola? Pode. Sim. Tá aí uma coisa que a gente pode fazer pela educação, né? Em São Vicente, inclusive, tem uma lei, né? Uma lei que autoriza a capelania escolar. É um projeto, sim, tem lá. Já é uma lei, já é uma lei. O vereador Jatobá que encabeçou. E aí já tem gente atuando, né? A gente na conhece... escola que eu Exatamente. Aliás, eu participei com um dos rapazes que faz esse trabalho, que é o Marcos Cola, que gravou aqui com a gente, aliás, também, semana passada, um projeto Escola da Vida, que eles entram nas salas de aula, partilham um princípio e um valor, faz uma dinâmica. Ótimo, perfeito. E é isso aí. Isso, então, os nossos alunos precisam disso. Que eles não têm em casa, não é culpa deles, o menor não tem, é culpa do pai. Que às vezes nem é culpa do pai, pelas escolhas que fez errada, não teve cabeça, não teve orientação, isso vai se arrastando. Tem um vídeo que chama Vida Maria, né? E depois você pode procurar lá que vai te ajudar em pedagogia também. Então, é isso que vai retratando a vida dela. Mas quando entra alguém com o coração disposto a ouvir, a ser discípulo, e discipulador no sentido dos valores, que eu não posso dizer que é proselitismo, etc., a criança vai se sentir amparada. Alguém está me ouvindo. Isso. Tio, o que eu posso fazer? Você pode estudar em tal lugar. Porque a gente vai oferecer, uma das coisas que a gente tem de bom é mostrar para o outro irmão, olha, tem vaga em tal lugar de emprego, a gente vai falando, né? Nunca porque a gente quer alguma coisa, mas sempre para poder ajudar. Mas a capelania do escolar eu acho muito interessante. Legal, uma ferramenta, né? Sim. E é boa porque você consegue, inclusive, trabalhar questões que parecem simples, bullying. Sim. Na escola você consegue trabalhar isso. Aquele camarada, o tráfico de drogas, entre aspas, do consumo, não tráfico, perdão, o consumo, você consegue ajudar, a droga não vai te ajudar. Porque tem muito vídeo falando que a maconha faz bem, né? E não, pelo contrário, você vai falar com o pessoal. Medicinal, que o médico vai dizer é uma coisa. Agora, aquele pessoalzinho aqui, o beckzinho e tal, não. Esse aí, quando tiver seus 30, 40 anos, você vai estar com os neurônios olhando para trás, etc. Não é o CAP que está dizendo isso, quem diz é a ciência. Só para perguntar para psicólogos e psiquiatras aí que eles vão te explicar isso. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Estamos encaminhando para o final do nosso podcast. Eu ficaria aqui a noite toda. É aula magna, né? Aula magna, a gente não quer perder nada. São muitas informações, muito conhecimento. Obrigado pela presença, professor, teólogo, mestre, presbítero, né? Irmão na fé aí. Tá bom. E finalizar Capri. Filho de Deus, né? Servo do Altíssimo. Amém. Obrigado por aceitar o convite. Queria abrir aqui esse espaço para deixar uma mensagem de inspiração,
uma mensagem de impacto para aqueles que nos assistem, pode se inspirar através da sua história, de tudo aquilo que o senhor partilhou aqui conosco. Bom, eu gosto sempre de dizer que não é uma frase, não é um mantra, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Quando alguém me elogia no meu trabalho, eu falo, Deus é bom. Porque eu sei quanto eu não valho a vida e o sangue de Cristo. Amém. Mas Deus é bom e apesar de mim, Ele me ama. Ele me ajuda, Ele me auxilia, Ele me fez estudar, Ele me deu uma boa mulher, me deu um bom filho, me fez comungar com meus irmãos na igreja que eu estou, me faz ter novos relacionamentos com outros irmãos como agora. Sim. Sinto como se eu conhecesse vocês há mais tempo. É verdade. E o que eu estou a dizer é que nós devemos agir no mundo sem ter medo do mundo. Porque nós aqui somos embaixadores, nós aqui estamos de passagem. Não é pegar e bater nas pessoas. Então, aí Deus vai dar para cada um os seus dons e talentos e dirigir. Mas com moderação e equilíbrio, você consegue. E não tenha medo de saber das leis e exigir as leis nas escolas, na repartição pública, no dia a dia, onde você for. Você não tem que ter vergonha de fazer isso, né? Que você é cristão. E falar. Não é assim, show Satanás, não, você vai para o inferno, não falar isso, não. Equilíbrio. Então, eu diria isso para as pessoas, equilíbrio. Né? Palavra-chave, hein? Você quer conhecer Deus? Converse mais com Ele. Quer saber o que Ele pensa? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e estude a Bíblia. Aí faça um curso de teologia. Muito bom. Você não precisa ser teólogo, mas você conhecer mais de Deus. Olha quanta coisa linda que está acontecendo sobre isso. Então, nossa, eu não sabia. Aí está na Bíblia, tá. É muito bom. Né? Então, eu sempre sou a favor de estudar. Por que eu digo isso? Tem lá em Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte. Eu vou mudar um pouco o versículo, tá? Passa na casa do Capri, de Carpo, pega a minha capa e os pergaminhos que me são muito úteis. Paulo já estava para morrer, estava na prisão. velho, e ele ainda quer estudar. Sim. Quem sou eu, Capri, para não querer estudar e achar que eu já... Não, eu quero estudar mais, quero servir mais. Já estou pedindo para Deus me orientar quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Eu quero, não quando eu me aposentar, já quero estar servindo mais na igreja e quero ajudar mais a comunidade. É esse o desafio que eu passo para todos. Missão de vida, propósito de vida, Exato, propósito de vida é isso, uma vida com propósitos com Deus. Muito Maravilha, bom. muito bom. Muito bom, perfeito. Ó, tá aí a dica, ó. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia e leia. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Amém. Ali tá lá, a voz de Deus ali, ó. Tá lá. Às vezes tem um sotaque diferente, né? Porque a tradução que você tem é um sotaque diferente, mas é a voz de Deus. É verdade. Mas só um detalhe, vou brincar aqui, claro. Desculpa o tempo. A Bíblia de estudo não é a palavra de Deus. Ah, sim. Ela contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Mas a Bíblia de estudo não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, porque quando o homem colocou opinião, pode te ajudar, mas aí já não é mais a palavra intacta. Não estou dizendo que é ruim. Sim. Né? Mas você não... Fortemente aqui. Só essa dica aí. Maravilha. É isso, muito bom. Fala aí, Felipe. É isso, gente. Ó, estamos chegando ao final de mais um episódio. Uma conversa assim... Sensacional. Sensacional, edificante. Então, eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu fui muito. Tenho certeza também que o Alan foi abençoado. Nós aprendemos juntos, como o Capri falou. Então, siga aqui as redes sociais. A gente vai deixar os links do Capri, do que ele falou aqui. E Deus abençoe a sua vida. Continue lendo a Bíblia, não esqueça disso. Porque, e como o Capri falou, o conhecimento ele liberta, ele expande a nossa mente, né? Então, continue estudando, continue lendo bons livros, né? Inclusive os livros que o Capri indicou aqui, nós vamos colocar aqui na descrição. E que Deus continue abençoando a tua vida. Maravilha! Esse é o grande propósito aqui do Carralcast. Ser relevante, trazer pessoas com histórias inspiradoras que têm atuado apontando para Cristo nos seus lugares, né, de trabalho, nos seus ambientes de atuação. E como o Capri falou aqui, né, nós somos embaixadores. E um dos papéis, uma das atribuições dos embaixadores
é representar a nação. E é o que nós estamos fazendo aqui, é o que você precisa fazer onde você está plantado. E eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer mais uma vez o Capri, meu parceiro Felipe. Deus abençoe você e até o próximo episódio.